Aposentadoria e liberdade financeira são a mesma coisa? Qual a diferença de um para outro? Fica até o final desse vídeo que você vai descobrir isso. Mas antes, já se inscreve nesse canal para ajudar a gente a bater a marca de 400 inscritos. Curte esse vídeo e comenta aqui abaixo a sua opinião. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer que aposentar com renda passiva é totalmente diferente de ter a liberdade financeira através dos investimentos da renda passiva. A aposentadoria, ela se trata de um valor que vai conseguir cobrir o seu custo de vida mensal. Então, você vai precisar acumular um patrimônio ao longo do tempo, de forma que esse patrimônio cubra todo o seu custo de vida mensal. Já a liberdade financeira, ela se trata de um valor que vai exceder o seu custo de vida mensal e vai te proporcionar certos luxos que normalmente você não teria. Então, se você almeja uma liberdade financeira, você vai ter que naturalmente acumular um patrimônio que lhe renda mais do que o seu custo de vida mensal. Por exemplo, se você tem um custo de vida mensal de R$ 3.000, é interessante que você, focando na liberdade financeira, você consiga acumular um patrimônio que lá no final vai te gerar pelo menos o dobro disso, mas na verdade tem que ser um pouco mais que o dobro, porque eu vou explicar aqui um erro que a maioria das pessoas cometem e que passa desapercebido quando se trata de acumular patrimônio para viver de renda passiva. Fica até o final desse vídeo que você vai descobrir o que é. A primeira pergunta que vem à mente de todo mundo é: quanto eu devo ter investido para poder me aposentar? Essa é a pergunta que todo mundo se faz em algum momento da sua caminhada de acumulação patrimonial para viver de renda passiva. Essa resposta, logicamente, vai depender do seu custo de vida mensal, porque a pessoa que vive lá no sul do Brasil, ela tem com certeza um custo de vida totalmente diferente da pessoa que vive no Nordeste. Por mais que os hábitos sejam parecidos, mas a alimentação lá é diferente, o custo da energia é diferente, aluguel. Então, às vezes, a pessoa com o mesmo hábito de vida vai ter um custo diferente morando no sul do que morando no Nordeste, porque o nosso país, o Brasil, se trata de um país de tamanho continental, então temos que observar essas peculiaridades também. Mas definitivamente, já tirando aqui um mito, você não precisa acumular R$ 1 milhão, como muitos dizem por aí, para ser um aposentado com renda passiva. Então, tira isso da sua mente, porque você não precisa se matar para acumular R$ 1 milhão para conseguir a sua aposentadoria com renda passiva. E eu trouxe um dado muito interessante aqui, é que de acordo com o IBGE, o salário médio do brasileiro no ano de 2025 gira em torno de R$ 3.294. Mas nós vamos arredondar aqui para R$ 3.500 para facilitar os nossos cálculos. E uma coisa que eu observei por aí foi muitos youtubers, influenciadores de finanças, considerando o rendimento aí de 12% ao ano para poder fazer esse cálculo. Então o influenciador chega e diz para você, se você tem um custo de vida de R$ 3.500, você precisa acumular aí R$ 350 mil, porque isso vai lhe render 12% ao ano, que é igual a 1% ao mês, vai te render os R$ 3.500. Só que aí é onde entra o primeiro erro. 12% ao ano não é equivalente a 1% ao mês, porque afinal de contas estamos falando de juros compostos. Então, tira da sua mente essa equivalência. Não é simplesmente pegar o rendimento anual e dividir por 12 meses. Na verdade, 12% ao ano equivale a 0,95% ao mês. Então aí está o primeiro erro que a maioria das pessoas cometem quando vão fazer esse cálculo. Se você quiser ter o rendimento de 1% ao mês, na verdade, o equivalente anual é 12,68% ao ano. Então, bota isso na sua mente aí. Mas beleza, vamos considerar que você vai conseguir ter um rendimento médio aí ao longo da sua jornada de acumulação patrimonial. Você vai conseguir ter um rendimento médio aí de 12,68% ao ano, que é igual a 1% ao mês. Você já gravou isso? 1% ao mês equivale a 12,68% ao ano. Vamos considerar isso até mesmo porque o histórico da taxa de juros no Brasil é alto. A gente pode ver que no momento aqui, em 2025, a taxa de juros, taxa Selic,
está a 14,75% ao ano. Então é perfeitamente possível você conseguir esse rendimento aí de 1% ao mês. Só que o cálculo a ser feito não é o valor final de 350 mil, vou ver quanto que é 1% e aí vai dar 3.500. Você não deve fazer esse cálculo, porque existe uma coisa chamada taxa segura de retirada. Você não pode simplesmente pegar todo o rendimento que o seu patrimônio está te gerando e consumi-lo de forma mensal, porque se você fizer isso, você vai estar defasando o seu patrimônio ao longo do tempo, você vai estar perdendo o poder de compra por um simples fator chamado inflação. Eu tenho certeza que você já ouviu, mas às vezes você não consegue assimilar o que é realmente a inflação. A inflação ela é simples e pura o aumento do preço das coisas ao longo do tempo. Então você deve ter observado o café, que é um item que recentemente subiu de preço exorbitantemente. Então há de se considerar que o seu salário, quando ele vai se mantendo igual ao longo do tempo, as coisas vão aumentando o preço, então você perde o seu poder de compra. Você não consegue mais comprar as mesmas coisas que você comprava há 5 anos atrás. Então você vai no mercado hoje, você não consegue mais comprar a mesma quantidade de café, você não consegue comprar a mesma quantidade de carne, que foi outro item que subiu exorbitantemente o preço. Você vai abastecer seu carro, você com R$ 250 você já não enche mais o tanque, pelo menos aqui onde eu moro. Então você vai observando essas coisas e aí você vê que você não consegue consumir todo o seu rendimento mensal que o seu patrimônio vai lhe fornecer no futuro, você não vai conseguir consumir isso de forma mensal. Então você tem que projetar um patrimônio maior para que você consuma uma parte dele e a outra parte você reinveste. Então essa parte que você vai consumir do seu patrimônio, nós chamamos de taxa segura de retirada. E eu estimo aqui que uma taxa segura de retirada seja de 60%. Então, se o teu patrimônio vai te gerar R$ 10.000 por mês, você vai pegar R$ 6.000, vai utilizar e os outros R$ 4.000 você vai reinvestir para poder combater a inflação. Então, para você não perder o teu poder de compra. Mas voltando à nossa simulação aqui, se você é um brasileiro médio, aí, o teu custo de vida gira em torno de R$ 3.500, eu fiz um cálculo onde você vai ter que acumular um patrimônio de pelo menos R$ 583.300. Por que esse valor de R$ 583.300? Porque esse valor, ele te gerando 1% ao mês, você vai ter um rendimento mensal de R$ 5.833. Desses R$ 5.833, se você tirar os 60% para você consumir, como a tua taxa segura de retirada, você vai perceber que vai dar os R$ 3.500. Então, desses 5.833, você tira os seus 60%, R$ 3.500, e os outros 40% você vai reinvestir para continuar corrigindo o seu patrimônio ao longo do tempo. Esses outros 40% que você vai estar reinvestindo, ele é equivalente a R$ 2.333. Então você observa aqui que você vai consumir 3.500 e você vai reaportar, você vai reinvestir R$ 2.333. Só dessa forma você vai conseguir garantir que a sua aposentadoria ao longo do final da sua vida seja suficiente e você não perca poder de compra e se veja, de repente, depois de 10 anos de aposentado, já não conseguindo suprir o seu custo de vida e tendo que voltar a trabalhar. Imagina se isso acontecer. Seria terrível, eu tenho certeza. Você passar uma vida toda fazendo um planejamento e por conta de um erro, com 10 anos de aposentado ou até menos, você se vê tendo que voltar a trabalhar porque o seu rendimento mensal já não cobre mais o seu custo de vida. Então, se você quer se aposentar com R$ 5.000, se você quer se aposentar com 6, 8, R$ 10.000, faça esse cálculo. Sempre considere que você vai ter que acumular um patrimônio maior para você ter uma taxa segura de retirada e reinvestir o restante. Mas agora, passando para o próximo passo, a gente acabou de desmistificar aqui que você não precisa de R$ 1.000.000 para se aposentar. Pelo menos o brasileiro médio não vai precisar de R$ 1.000.000 para se aposentar. Algo em torno ali de 500 mil a 600 mil já seria suficiente. Ah, João Pedro, mas esse valor é muito. Esse valor está muito distante. Sim, ninguém disse que seria fácil. Agora também não é como as pessoas dizem por aí, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, isso vai depender muito do padrão de vida que você quer levar.
Mas se a gente estiver falando de liberdade financeira, aí realmente eu não posso mentir para você e dizer que 500 mil reais, 600 mil reais de patrimônio vai te proporcionar uma liberdade financeira, porque não é bem assim. A gente calculou aqui que isso, na verdade, vai servir só para custear a sua vida mensalmente ali. Então, se você quiser fazer uma viagem, se você quiser ter um carro melhorado, se você quiser ter uma casa muito top, você vai ter que planejar um patrimônio maior. Então aí sim a gente começa a falar de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, porque para a liberdade financeira a verdade é que o céu é o limite. Então se você quer levar estilo de vida extravagante, viajar várias vezes ao ano, fazer viagens para o exterior, você vai ter que colocar isso na ponta do lápis e ver o quanto que isso vai te custar. Então é só você fazer um planejamento, um exercício mental de, poxa, eu gostaria de fazer 2 viagens ao ano, uma viagem internacional, uma viagem nacional para tal lugar, tal lugar. Então você coloca isso no papel e vê quanto isso te custaria mensalmente hoje. Quanto você teria que ganhar em 2025 para poder realizar esses desejos. Então você vai ver o quanto o aluguel da tua casa dos sonhos te custaria, o quanto a parcela, de repente, do carro dos sonhos te custaria, quanto te custaria fazer as viagens. Coloca isso no papel e veja quanto você teria que ganhar hoje para custear isso. A partir do momento que você vê quanto você teria que ganhar hoje, você vai saber que esse valor ele é equivalente a 60% do rendimento mensal do patrimônio que você tem que acumular no futuro. Então, se você botou na ponta do lápis e viu que tudo isso seria equivalente a 12 mil reais, por exemplo, você vai ver que os 12 mil reais vai equivaler a 60%, então você, na verdade, teria que ter um rendimento de 20 mil reais por mês, e com esse rendimento de 20 mil reais por mês, você já sabe que, na verdade, você vai ter que acumular um patrimônio de 2 milhões. Então, fazendo a conta inversa, 2 milhões que te rendem 1% ao mês é igual a 20 mil ao mês, certo? Desses 20 mil, tira 40%, reinveste, você vai viver só com 12. E esses 12 vai te proporcionar a liberdade financeira que você calculou. Você vai conseguir pagar um carro que você quer, você vai conseguir custear uma viagem internacional, uma viagem nacional. Para falar a verdade, eu acho que esse valor de 12 mil, hoje em dia, em 2025, é até pouco, na verdade. A gente teria que fazer o cálculo com outro valor. Mas para facilitar aqui a nossa didática, eu trouxe esse valor. Então faça esse exercício, faça esse planejamento. Às vezes, por mais que as coisas pareçam estar distantes, na verdade, com muito trabalho duro e estratégia, você consegue chegar lá. Eu, por exemplo, nunca imaginei que hoje, aos 26 anos de idade, eu conseguiria ter um patrimônio de 100 mil reais, na verdade, 110 mil reais acumulado na Bolsa de Valores. Nunca imaginei que aos 26 anos eu já conseguiria um carro quitado, por mais que não seja 0 quilômetro. E a gente vai trabalhando duro ao longo da vida, vai conquistando um passo de cada vez e a gente vê que é possível. Então, o que eu tenho para falar para você é: trabalhe duro, separe de 10 a 30% da sua renda mensal para investir, faça o planejamento de longo prazo, que eu tenho certeza que você vai chegar lá. E se porventura você hoje recebe um salário mínimo somente, então invista na sua educação e qualificação profissional para você conseguir atingir cargos que te remunerem melhor. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para ajudar a gente a bater os 400 inscritos e comenta aqui abaixo a sua opinião acerca de tudo isso. Você concorda comigo? Não concorda? Eu quero muito ouvir o que você tenha a falar. Então, até a próxima!